Olá a todos, finalmente estou aqui de volta e decidi hoje que tinha um tempinho livre vir aqui falar-vos um bocadinho sobre as leituras que eu fiz no primeiro trimestre do ano. É óbvio que para mim o ideal seria a cada mês vir aqui falar um bocadinho sobre as minhas leituras, mas como o início do ano foi assim marcado por muitas mudanças e mudei as minhas rotinas completamente. Não consegui encaixar o YouTube, pronto, na minha rotina. A verdade é que eu também nunca fui muito consistente, portanto isso também não ajudou. Mas de qualquer das formas, vocês sabem, quando eu tenho um tempinho eu passo cá e falo convosco e portanto é o que eu venho cá fazer. Fazer assim um balanço do primeiro trimestre do ano. E portanto, até agora eu li 12 livros, o que eu acho que está bom, uma vez que eu tenho tido muito trabalho e também a minha meta era 25, eram 25 livros, portanto 12 está bom, acho que vamos conseguir pronto, realmente conquistar essa meta, mas também os números não são muito importantes para mim. De qualquer das formas, o primeiro livro que eu li este ano foi a saga de Sofia de Melbrenner. Eu estou aqui a ver no Goodreads e no meu caderno porque às vezes eu esqueço-me dos livros. Mas então, o primeiro livro que eu li foi a saga da Sofia de Melbrenner. Li porque tinha um aluno meu no contexto de explicação que estava a dar essa obra e como eu nunca tinha lido, eu achei que era o momento ideal. Portanto, eu já tinha comprado na Vinta do livro, portanto era só ler. Ainda assim, eu tive muita resistência a começar a lê-lo, porque não me apetecia e porque, sei lá, olha, não me sei explicar, mas não era aquele livro que me chamava muita atenção, apesar de gostar muito da autora. Mas pronto, eu comecei a ler, olhem, ele é pequeniníssimo, aqui aparece no Goodreads que ele tem 48 páginas, portanto lê-se muito rápido, e depois tem uma história maravilhosa. Tem uma história e uma mensagem que eu acho que são brutais para pessoas com mais maturidade, que já consigam interpretar melhor as mensagens. Acho que para os miúdos do 8º ano, pronto, é só uma história de uma pessoa que foi tentar seguir o seu sonho. Mas para mim teve um impacto muito diferente, porque aqui nós acompanhamos um jovem que queria ser marinheiro, os pais não deixavam porque já tinham perdido um filho no mar, portanto não aprovaram essa ideia, mas ele mesmo assim tentou ir, tentou concretizar o sonho dele, contra todas as expectativas da família, e depois o que nós observamos é que a vida dele vai tomando um rumo muito diferente. Ele acaba por. Ele começa por ser aquela pessoa super apaixonada pelo mar que quer fazer a sua vida nesse mundo, e as circunstâncias da vida acabam por afastá-lo um bocadinho disso, e ele chega ao fim da vida e pronto, começa a refletir um pouco sobre aquilo que realmente fez ou que deveria ter feito. Portanto, foi uma mensagem muito poderosa, principalmente no momento em que eu o li. Eu senti que era mesmo um abandono do tipo, olha, estás aqui, não é por teres medo que as coisas se vão resolver, não é por tu te acanhares que te vais sentir melhor, portanto, olha, só vai. Então eu acho que foi assim uma mensagem muito positiva naquele momento em que eu estava. E por esse motivo, pela história, por tudo, foi uma experiência de leitura de 5 estrelas. Portanto, eu dei 5 estrelas ao livro, gostei bastante. Depois, ainda em janeiro, li também o volume 2 da série, da saga das Crónicas de Nárnia. Eu já não tenho a certeza se chamam assim. Eu acho que não se chama assim as Crónicas de Nárnia. Mas pronto, eu li o volume O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é assim o mais famosinho pelos filmes e tudo mais. O que é que acontece? Eu li o primeiro livro no fim de dezembro e gostei muito da experiência, aquele cantinho no coração e tudo mais. E então decidi continuar a ler a saga logo em janeiro. Gostei muito deste livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, gostei muito deste livro. Não digo que seja das minhas sagas preferidas, mas eu acho que é um tipo de história que resulta muito bem para mim quando eu estou à procura de conforto e só de, sei lá, sentir-me assim aconchegada e confortável. Portanto, não é daquelas leituras 5 estrelas. Também não acho que seja daquelas leituras, pelo menos para mim, não é daquelas leituras que ficam comigo e eu fico a lembrar-me das personagens constantemente, não. É apenas um bom momento que eu passo enquanto estou a ler aquelas páginas. Tem personagens que eu gosto daquele ambiente todo. Pronto, e dei 4 estrelas e foi uma boa leitura.
pretendo sim continuar a ler a saga. Eu, entretanto, eu já requisitei o Sobrinho, não, o Sobrinho e o Mágico é o primeiro. Não me lembro como é que se chama o terceiro volume, mas eu requisitei da biblioteca e entreguei-o sem o ler porque já não estava nesse momento de aconchego. Então pronto, entreguei sem o ler. Mas da biblioteca também de Santo Tirso trouxe o Peter Pan, e trouxe o Peter Pan porque eu tinha visto um vídeo da Tatiana Feltrin e eu adorei. Eu adorei o vídeo dela, fiquei super entusiasmado para ler essa obra, então fui atrás dela e quando vi que ele estava na biblioteca, pronto, trouxe-o logo sem pensar duas vezes. Foi uma leitura boa, positiva, também dei 4 estrelas, gostei também muito do ambiente, gostei muito das mensagens transmitidas, mas pronto, é um livro que eu agora estou a falar dele e já não me lembro muito bem daquilo que foi falado, portanto entrou, passou, ok, não ficou assim muito comigo. De qualquer das formas, eu devorei-o praticamente, li-o em 3 dias, por aí, talvez nem tanto. Fiquei um bocadito viciada, tem muitas peripécias. Acho que é um bom livro para nós lermos às crianças e as crianças começarem a ter o hábito da leitura, porque tem muitas aventuras, muitas peripécias. O Peter Pan é uma personagem muito manhosa, muito astuta e pronto, e vemos da forma como ele acaba por monopolizar toda a atenção e depois, pronto, vemos a interação que as personagens têm umas com as outras. Acho que é uma boa leitura. Dei 4 estrelas, mas não é daqueles livros que ficaram comigo para sempre. Portanto, enfim, é o que é. Outro livro que eu li, portanto, isto ainda em janeiro. Eu em janeiro li muitos livros infantis e outro que eu li foi o Coraline de Neil Gaiman. Só para que conste, a adaptação a este livro é um dos meus filmes favoritos de animação. Meu e do meu irmão. Nós vimos muito este filme quando éramos mais novos e adorávamos, até a minha mãe adorava. Portanto, eu quando vi que na biblioteca tinha o livro, eu decidi trazer e começar a ler porque, enfim, olhem, é um livro pequenino e é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, adorei. Recomendo que vocês ofereçam às vossas crianças, aos vossos pré-adolescentes, porque eles vão adorar. É um livro de aventuras também, mas não é tão óbvio e tão simples como outros que existem. É um mundo fantástico, mas não é um fantástico clichê. Tem uma atmosfera muito própria. As mensagens que se transmitem acerca da coragem e sobre o enfrentarmos os desafios e o medo também são muito impactantes. Por isso eu acho que vão resultar tanto para adultos como para crianças. E é um livro que eu trago no coração sem dúvida nenhuma. Eu adorei-o. A Coraline é uma personagem. No filme eu acho que não é tão perceptível, mas no livro é mesmo muito, muito humana, porque enquanto no filme nós não temos tanta percepção daquilo que ela realmente está a sentir, no livro nós temos. Então nós percebemos que ela tem muito medo, que tem muito receio daquilo que vai acontecer, que está assustada, mas mesmo assim ela não tem outra opção senão enfrentar o medo e simplesmente vai e também é muito inteligente, muito astuta e acaba por se dar bem. Mas é um livro espetacular, pequeniníssimo. Eu tenho que ler mais Neil Gaiman, eu adorei. E pronto, ficou no meu coração e adorei, adorei. Portanto, 5 estrelas. Depois, ainda em janeiro, li um livro não para criança, não, um livro para adultos, de uma autora que eu descobri no ano passado e ficou-me também no coração, que é Um Cão no Meio do Caminho, de Isabela Figueiredo. Olha, eu adoro a Isabela Figueiredo. O ano passado li O Gorda e fiquei completamente arrebatada. E com este eu também fiquei arrebatada. Não sei se dei 5 estrelas. Dei 5 estrelas. Porque neste nós temos duas personagens tão fora do comum, com tantas particularidades e a forma como eles se relacionam, a forma como nós vamos conhecendo o passado. Esta mulher escreve lindamente, não sei, não tenho explicação. Adoro a narrativa dela. Não é uma narrativa assim tão linear, nós temos que estar atentos e ver, tentar montar o puzzle dos acontecimentos, não é? De forma a criar uma linha cronológica nas nossas cabeças. E eu adoro, pronto, olha, fala muito sobre o consumismo, sobre o que realmente é necessário para viver, relações humanas, olha, recomendo vivamente a lerem Um Cão no Meio do Caminho, recomendo vivamente a lerem A Gorda, recomendo vivamente a conhecerem a Isabela Figueiredo e sem dúvida que é uma autora que eu vou continuar a explorar sem medos, adoro mesmo, 5 estrelas.
Depois, já em fevereiro, li Sofia de Melbrenner outra vez, mas desta vez O Cavaleiro da Dinamarca, porque nesta altura comecei a trabalhar numa escola e pronto, tinha 7º ano, portanto tinha que ler O Cavaleiro da Dinamarca, que era o que eles iam dar. Dei 3 estrelas, não é um livro que me encanta assim muito, acho que a minha experiência ao dar aulas acabou por aumentar um bocadinho aquilo que eu senti em relação ao livro, portanto acabei por gostar um pouquinho mais porque andei a explorá-lo em aula, mas sinceramente não é dos meus livros favoritos da Sofia de Melbrenner, nunca foi, mas pronto, é o que é, tem uma mensagem bonita. O que eu acho muito interessante é que, pronto, isto é dado no 7º ano. Claro que há crianças que o podem ler antes, mas o que eu acho mais interessante é que a Sofia de Melbrenner dá a conhecer à criança vários aspectos da nossa cultura de uma forma muito lúdica e muito fluida. Portanto, eles conhecem a história de Giotto, conhecem a história de Dante e por aí fora, e é tudo de uma forma muito leve, muito didática, e acho que isso é o melhor do livro. Mas ainda assim não é dos meus favoritos, por isso eu dei só 3 estrelas e pronto, é o que é. Também para uma leitura para dar aulas, não é? É uma leitura obrigatória. Eu reli A Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente. Portanto, é uma leitura obrigatória do 10º ano. Nós tivemos a analisar o texto todo em aula e também acho que foi por haver essa análise em contexto de sala de aula que a minha leitura cresceu. Achei muito mais interessante explorar o texto com os alunos do que propriamente explorar sozinha. Dei 4 estrelas, não é assim. Eu não gosto muito de Gil Vicente, não gosto muito do programa do 10º ano, assim em particular, mas pronto, foi algo que eu li, que tive que ler. Gostei de explorar em aula, como já referi 1000 vezes, mas ainda assim, pronto, é aquela coisa. Acho interessante porque continua a ser atual, acho interessante porque tem aquela questão da crítica e do humor e do sarcasmo e da ironia, mas ainda assim há coisas que eu prefiro ler além destas. Portanto, 4 estrelinhas para A Farsa de Gil Vicente. Depois estreiei-me com uma autora contemporânea super badalada nestes momentos, que é a Frida McFadden com A Teacher, a professora, não é? Porque estava a entrar na carreira e não sei o que, a professora achei que era temático. Olha, dei 3 estrelas. Lê-se bem, mas também acho que é uma escrita um pouquinho infantil. Acho a forma como o livro é narrado eu acho um pouquinho infantil. A história em si não achei nada especial até chegar ao fim. Dei 3 estrelas simplesmente pelo fim, porque achei que acabou por ser surpreendente. E quando eu digo o fim é mesmo na última página, ok? Não o fim, o desenlace da história, foi mesmo aquele plot twist que nos deu a entender na última página. Porque de resto o livro começou muito devagar, apesar de tudo era muito lento, apesar de se ler bem, não é? Tinha a história, estava-se a desenvolver muito lenta, depois de repente acontece muita coisa e eu não gosto quando as personagens morrem e depois afinal não estão mortas e opa, não, não resultou muito bem para mim. Mas eu dei 3 estrelas porque pronto, gostei daquele plot twist no final e cumpriu a sua função que era entreter-me. Agora, se vou ler mais da Frida McFadden, provavelmente não. Eu li este no Kobo e só li porque estava no Kobo, senão não lia. Entretanto, também comecei a ler um que é a Aladia, porque como era aquele contexto psiquiátrico e tudo mais, achei que ia gostar, mas afinal aquele narrador infantil estava-me a chatear outra vez, portanto deixei de lado, já não vou continuar a ler, e é o que é. Olhem, 3 estrelitas, não pretendo ler esta autora. E acho que o facto de estar sempre a lançar livros, acho que vai acabar por diminuir um bocadinho a qualidade. Talvez seja mais inteligente da minha parte, ler A Criada e os primeiros livros, a ver se é diferente. Mas não é uma prioridade para agora. Ainda em fevereiro li também A História de uma Gaivota e do Gato que Ensinou a Voar, de Luís Sepúlveda. Mais uma vez, porque é uma obra lecionada no 7º ano. Olhem, adorei. Estou-me a arrepiar agora só de pensar, porque teve um impacto muito maior agora que eu li com 24 anos. Ai, é tão fofinha esta história de amizade, de cumplicidade, de carinho, de apoio. É uma história super doce, recomendo-vos a lerem, seja em que idade for, porque é maravilhosa. Eu acho que dei 4 estrelas, mas é sempre entre os 4 e as 5 estrelas. Provavelmente vocês já ouviram falar, mas basicamente um gatinho
promete a uma gaivota que vai cuidar do ovo dela, que vai cuidar da gaivota que vai nascer desse ovo e que também a vai ensinar a voar. E portanto ele acaba por ser a mãe da gaivota que nasceu. E nós acompanhamos todos os esforços que ele faz para respeitá-la, para ensiná-la, para a forma como ele realmente a ama é única, é mágica, é super terno e eu adorei este livro. Portanto, 4 estrelas e meia, digamos assim. Os miúdos também costumam gostar muito. Depois li também com o grupo de leitura da Babi, Onde as Garças Voam, de Elizabeth Martins de Oliveira. E dei 3 estrelas porque, olhem, o que me segurou a leitura, não é? O que me motivou realmente a terminá-la foi o clube de leitura, porque eu achava muito giro aquela partilha que nós fazíamos. Porque de resto, eu não gostei muito do livro, pronto, acho clichê, acho que havia certos aspectos que as coisas não faziam muito sentido na minha cabeça. Enfim, fala sobre o autismo e eu gostei muito dessa parte e acho que o assunto foi levado com muita seriedade, mas de resto, não, pronto. Teve ali também fala sobre violência doméstica e teve uma parte que realmente abalou muito, chorei muito. Assinou assim uns gatilhos que, enfim, que eu pensava que até já estavam adormecidos, mas afinal não. E eu não gostei assim muito deste livro. O livro foi mesmo a experiência de leitura com o clube que me segurou. Mas, e mesmo, acho que para mim começou mal e depois também terminou mal. Não houve assim nada que, se eu fosse saber, eram mais 2 estrelas do que propriamente 4. Mas pronto, se vocês gostam de romances contemporâneos, gostam assim de uma boa não, mas de uma história de superação, de resiliência, de personagens principais super perfeitas, recomendo-vos a lerem Onde as Garças Voam, de Elizabeth Martins de Oliveira. Se vocês também gostam de histórias de perdão, aqui também têm uma, eu gostei muito dessa parte do perdão, do autismo, mas de forma geral não foi uma leitura muito agradável. Por isso, olhem, se vocês leram, digam-me se gostaram ou não, o que é que gostaram e partilhem tudo comigo que eu vou gostar de saber. Mas em março eu li um livro maravilhoso, uma releitura maravilhosa que eu não sei o que é que me... Ou melhor, sei. Eu estava no continente, vi o livro, abri só por curiosidade e olhem, comprei-o e acabei por o ler. Que é A Lua de Joana, de Maria Teresa Maia Gonçalves. Olhem, tinha relido este livro várias vezes, mas assim, recentemente ainda não. E este livro deixou-me completamente deprimida. Eu a ler isto com 24 anos, a ser professora, a lidar com crianças, a ter um irmão também, pronto, vai fazer 18 anos, não é tanto a idade da Joana, mas tocou-me muito, mexeu tanto comigo, eu fiquei mesmo deprimida, fiquei mesmo triste, chorei imenso, uma coisa que não tinha acontecido as outras vezes, eu chorei imenso, porque como é que é possível, não é, haver tantos casos destes na nossa realidade? Nós adultos muitas vezes não estamos atentos às nossas crianças e ao facto de elas precisarem de ajuda, então isso deixou-me muito triste. O destino da Joana deixou-me muito triste. Aquela coisa da. Acho que desta vez o que me chocou mais, o que me deixou mais triste, não foi propriamente o problema que ela teve com as drogas, foi mesmo esta questão da solidão, dos gritos silenciosos que ela dava para ajudar e ninguém era capaz de o fazer. E por isso foi um livro que mexeu mesmo muito comigo. A sério, fiquei mesmo triste, não me sei explicar. Só de pensar outra vez daquela angústia, daquela solidão. Se vocês leram este livro em adolescentes, eu recomendo-vos a voltarem a ler, porque ele cresce imenso com a releitura. E por isso eu voltei a dar 5 estrelas, não é? Sou muito básica. E pronto, estes foram os livros que eu li. Ainda tenho outro livro que eu já li em abril, mas pronto, fica para um outro vídeo. Também foi com o clube de leitura da Babi e esse gostei muito mais. Mas pronto, esse fica para um próximo vídeo. Contem-me o que é que vocês andaram a ler, o que é que vocês acharam destas leituras, se já leram algum destes, se ficaram com curiosidade. E pronto, vemo-nos num próximo. Tchau!